Boa noite. Muitíssimo boa noite. No futuro, quando olharmos para trás, que imagem vamos guardar deste inesquecível 2017? Um ano em que realidade e ficção caminharam juntas, uma superando a outra. O cenário da fantasia para falar de um tempo que nenhum autor ousou imaginar. Vivemos entre extremos, da alegria ao medo, das grandes descobertas às frustrações. Experimentamos aquela sensação de olhar para o espelho e não ver a vida que sonhamos. Pediram forças. Cannot be tolerated. A guerra de palavras aterrorizou o mundo. No Brasil, uma avalanche de novos. A corrupção com o ano político. A economia deu sinais de vida. Derrotamos o fantasma da volta da inflação, mas não o desemprego. Controláveis varreram as Américas. Ameaça do fogo. No céu, sinais intrigantes. Vimos a luz gerada por um choque de estrelas. Celebridades constrangidas. Denúncias de assédio em Hollywood. There's a mistake. E uma atrapalhada na cerimônia do Oscar. O dilema conta das discussões. Eu nunca fui uma mulher! As corajosas roubaram a cena, salvando crianças, impedindo tragédias e levantando a voz contra a desigualdade. Alegrias no esporte. Na corrida para a Rússia, chegamos em primeiro. Nosso craque moveu milhões na mais cara negociação. O Rio Olímpico mergulhou numa crise sem fim. E a violência surpreendeu. 2017, o ano que vivemos entre extremos. O que vimos nos céus de 2017, além do brilho dos astros? Testemunho de um eclipse total e a intensa luz gerada. Aqui embaixo, convulsões sob nossos pés, terremotos, furacões. E as imagens mais impressionantes da natureza em fúria foram vistas do alto. Daqui de baixo, admiramos nosso planeta. Olhamos para nós mesmos, refletidos nas lentes que colocamos no espaço. Astronautas da estação espacial dividiram com a gente tamanha beleza e a estranha sensação de ver o planeta de fora. De cabeça para baixo, vimos o Irma, o maior furacão do Atlântico em 2017. Imagens de satélites mostram o perigo chegando. Moradores das Américas Central e do Norte têm poucas horas para escapar. Mas muitos decidiram ficar e aguentar o tranco. O meteorologista não tem escolha. É ele quem precisa medir a força do vento. O repórter bem que tentou, mas as palavras não saíam. Kátia, Irma, José. Furacões vieram em fila e criaram um arco de destruição. Harvey tocou os Estados Unidos 3 vezes. Entrava e saía pelo Golfo do México. E junto com a água, o vento, a 200 quilômetros por hora. Quando o mundo vira de cabeça para baixo, o instinto de sobrevivência fala mais alto. Pela rede social, a força do compartilhamento protegeu o asilo. A foto se espalhou tão rapidamente que todos foram salvos. Quantos resgates difíceis! Quantas espécies em busca de uma área seca! Em Houston, a rua virou uma central de ajuda. E o Estado convocou: ponham seus barcos na rua
e salvem seus vizinhos. Nas pequenas ilhas de Florida Key, em Cuba, Porto Rico, San Martín e em tantas outras praias, milhões de desabrigados. No hotel italiano, turistas escaparam por milagre, protegidos pela parede de gelo. E o vulcão Etna feriu 10 pessoas numa explosão provocada pelo contato da lava com a neve. Na Indonésia, o vulcão Agung obrigou a retirada de milhares de moradores e turistas. E no México, o Popocatépetl lembrou a todos que está vivo, assustando os 27 milhões de moradores da região. Nos sentimos pequenos diante da fúria da natureza. Pequena também é a Lua, mas ela foi capaz de esconder a luz do Sol num eclipse total. O raro fenômeno cruzou os Estados Unidos de ponta a ponta. Por onde passou, virou uma atração. Houve quem tenha escolhido se casar à sombra da lua. Foi o grande espetáculo da escuridão. E a explosão das estrelas? Um presente para a ciência. Pesquisadores viram pela primeira vez a intensa luz. Já sabiam que o universo tem ondas. Mas a explosão que provoca essas ondas nunca tinha sido registrada. O encontro de duas estrelas tão densas e pesadas produz metais como prata e ouro, que viajam milhões de anos pelo espaço. Nos despedimos da sonda Cassini, que analisou Júpiter por 13 anos. O material vai ser estudado durante décadas. Mas quanto tempo vamos esperar pelas chuvas no sertão? No Rio São Francisco, já é quase impossível navegar. Quantos rios vamos ver secar e morrer? Na Bolívia, o lago Popó virou sal. No México, faltou chão. Triste coincidência. Exatamente 32 anos depois do terremoto que arrasou o país, um outro igualmente devastador. Derrubou uma creche. Prédios inteiros foram engolidos. O mais forte terremoto do ano aconteceu na fronteira Irã-Iraque. Mais de 500 mortos. Ventos do furacão Ofélia trouxeram poeira da África e mudaram o céu de Londres. No Brasil foram as enchentes, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Chuvas e raios assustaram o país inteiro. Uma sobrevivente nos emocionou. Na hora de pegar as coisas mais importantes para fugir, Rivânia escolheu os livros. Foi a primeira coisa que eu botei dentro da bolsa. Mas como levar o planeta inteiro para um lugar seguro? As Ilhas Marshall desaparecem pouco a pouco. Na Suíça, um cenário de sonhos virou pesadelo. A montanha despencou, cobriu estradas e casas. Na China, 2 sustos: o terremoto e o deslizamento. Em Serra Leoa, a lama soterrou vidas. Será que o nosso futuro será só ver a Terra lá de cima? Pioneiros prometem fazer de Marte o próximo lar. Os astronautas se preparam, já fazem até pizza na estação espacial. É a fragilidade do nosso planeta que nos leva para o espaço? Somos capazes de alcançar as estrelas, mas não temos ambição suficiente para acabar com a poluição do ar.
Se, além de observar o céu, olhássemos para o chão onde pisamos, encontraríamos o exemplo da natureza. Segundo o engenheiro florestal Peter Holleben, caminhamos sobre uma rede de comunicação invisível que mantém vivo o nosso planeta. As árvores se ajudam umas às outras. Só assim conseguem sobreviver nestes tempos difíceis. Talvez a gente tenha que aprender com as raízes e olhar para baixo de nossos pés. Entre o drama e a comédia, um personagem inesperado assumiu a cena principal. Não agradou a todos, mas surpreendeu o mundo. Provocador, temperamental, sem meias palavras. E ele é o homem mais poderoso da Terra. Donald Trump, o 45º presidente norte-americano. The Constitution of the United States. Na posse, o tom ainda era de campanha. America first. América em primeiro. Com o presidente em último. Na largada, a mais baixa popularidade da história. As mulheres foram as primeiras. As ruas de Washington se transformaram num mar de gorros cor-de-rosa. Milhões protestaram em várias cidades do planeta. Mas logo a caneta começou a funcionar. Adeus Acordo Transpacífico. Adeus Acordo do Clima. E de volta, oleodutos, poços de petróleo, usinas de carvão. Com o México, constrangimento. Mas muro mesmo, só no papel. Não pagará nenhum muro. Cidadãos de 6 países de maioria muçulmana barrados nos Estados Unidos. Protestos no mundo inteiro. 4 de abril de 2017. Um ataque brutal com armas químicas na Síria. 60 mortos. O mundo reage com indignação. Cannot be tolerated. E Donald Trump com bombas. Ataque americano na Síria. O planeta em estado de alerta. Coreia do Norte, uma ameaça cada vez mais próxima. Pela primeira vez, mísseis norte-coreanos capazes de atingir cidades americanas. Havaí em alerta. E 2 líderes imprevisíveis medindo forças. Rocket Man is on a suicide mission. Quem conseguiu dormir em paz? Nas entrevistas coletivas, tensão. Not you. Your organization's Tudo o que jornalistas detestam ouvir. Calem a boca. Quiet, quiet. E assim, o ano inteiro. Quiet, quiet, quiet. A sala de imprensa da Casa Branca. Território proibido para jornalistas críticos ao governo. Ele não ficou quieto um só dia. Nas redes sociais, um presidente intempestivo esbravejou. Chamou os jornalistas de inimigos do povo americano. A apresentadora é louca e tem QI baixo. O apresentador é psicopata, escreveu Trump. Em frente às câmeras, quanta deselegância. Trump deixou a chanceler alemã Angela Merkel esperando o aperto de mão. Já o aliado de Merkel, Emmanuel Macron, deixou vermelha a mão de Trump. O troco veio depois em Paris, no aperto de mão mais longo da história. Ah, mas quem levou a pior foi o primeiro-ministro do Japão. Com o Reino Unido, o ano até começou amistoso. Mas vídeos que Trump compartilhou com discurso de ódio contra muçulmanos provocaram a revolta de Theresa May. No primeiro escalão do governo, os principais assessores duraram pouco. Nem o estrategista-chefe ficou de pé.
Mas Trump não esperava ser atingido por uma investigação, uma bomba no centro do poder. O FBI quer saber qual a influência russa nas eleições americanas. O Conselheiro Nacional de Segurança ficou apenas 24 dias no cargo. E depois confirmou, manteve sim contatos com o embaixador russo durante as eleições. E Trump sabia de tudo? Em Hamburgo, no G20, Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin. A reunião era para durar 30 minutos. Durou mais de 2 horas. Ligações perigosas. No final do ano, Jerusalem as Israel's capital city. Jerusalém, capital de Israel, as palavras do presidente americano incendiaram a delicada relação entre palestinos e israelenses. O mundo assistiu impotente à violência aumentar. Um muro foi pouco para tantas lamentações. Ficou só na nossa imaginação ou será que a grandeza do Brasil ainda vai resplandecer um dia? Espelho, espelho meu. Qual foi mesmo a imagem do nosso gigante em 2017? Tão perto e tão longe. O centro do poder e o impacto no destino dos brasileiros. Ficamos de olho em todas as decisões de Brasília. E o que vimos? Um espetáculo de distorções. Era o fantasma da corrupção assombrando o país sem parar. O ano já começou com um susto daqueles. O ministro Teoriza Vaz, que é um dos mortos na queda do bimotor com 4 pessoas. A morte do juiz e o suspense no ar. Seria o fim da Operação Lava Jato? Que nada. Foi o recomeço da avalanche de escândalos. Políticos vão emergindo no pântano da corrupção. As delações da Odebrecht. Na lista de Janot, o elenco famoso e o inesgotável repertório de denúncias. Envolvendo nomes dos maiores partidos como PT, PMDB e PSDB. Coleção de Caixa 2 no script das delações. É há 30 anos que se faz. Pai e filho, Emílio Odebrecht e Marcelo, descrevem um lamaçal em que estão mergulhados com políticos. O presidente é gravado no subsolo do Palácio do Jaburu por Joesley Batista, um dos empresários mais ricos do país. A procuradoria diz que na gravação ele dava anuência para que o silêncio de Cunha fosse comprado. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? O presidente repudiou as acusações. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém. E o deputado que Temer indicou como interlocutor a Joesley é gravado pela Polícia Federal carregando uma mala de dinheiro. R$500 mil enviados pelo delator Joesley Batista. Reação na rua, pedindo a renúncia do presidente. Não renunciarei. De maio a setembro, o Brasil viu o presidente ser denunciado 2 vezes pela Procuradoria. O doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador financeiro do PMDB, conta mais detalhes de episódios que foram usados para embasar a denúncia feita contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Mas a Câmara rejeitou os 2 pedidos. Quantos arranjos nos bastidores. O Centrão, que reúne 12 partidos, foi decisivo. Verbas, cargos e outras demandas. Vale tudo. Novas tramas da cena política. E um enredo repleto de embaraços. O dono da JBS grava também o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, pedindo R$2 milhões. E a fortuna que saiu dos nossos cofres para engordar o frigorífico?
Propina disfarçada de doação política. Sem disfarces e com regalias. Os irmãos Batista driblaram o mercado e a justiça. Bem, os dois acabaram presos. Já o líder tucano voltou para o Senado. Irei me defender. Hora de afinar o tom? A nova procuradora-geral, Raquel Dodge, no palco da posse. A força da harmonia. Mas por quanto tempo? O presidente ensaia novos ajustes. O ministério, às voltas com o coro de queixas. Ela queria receber um total de R$ 61.400. E a ciranda de suspeitas? A Polícia Federal fez hoje a maior apreensão de dinheiro vivo da história. Tesouro descoberto em Salvador, 51 milhões. O ex-ministro do governo Temer, Gedel Vieira Lima, mantinha o esconderijo. Lava Jato, nova temporada de faxina e o velho acerto de contas. O senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. Frente a frente, o juiz Moro e o ex-presidente Lula. Só este ano, 2 interrogatórios e a primeira sentença. 9 anos e meio de prisão para o ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro declara culpado de corrupção e lavagem de dinheiro por ocultar a propriedade do triplex em Guarujá. Para se defender, o réu condenou a delação premiada. Delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. E gente de peso revelando segredos. Ao juiz, Léo Pinheiro disse que as reformas no triplex do Guarujá foram pedidas por Lula e Dona Marisa. Com o presidente e a ex-primeira-dama no triplex. Soltando a voz para diminuir a pena. Tudo bem, né? É uma fortuna sem precedentes que saiu do departamento de propina da Odebrecht. Mais de 3 bilhões de dólares. A delação premiada e a enxurrada de provas. O juiz Sérgio Moro colheu hoje o depoimento de uma figura-chave do escândalo do Petrolão. Duque acusou o ex-presidente Lula de controlar todo o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras para o Partido dos Trabalhadores. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário. Até ele, preso o ex-presidente da Petrobras. Investigadores e delatores afirmam que Bendini extorquiu uma propina de 3 milhões de reais da Odebrecht. A Dilma, ela sabia. Na delação, Marcelo Odebrecht disse que Dilma, assim como Lula, conhecia o esquema. Tudo confirmado pelos velhos aliados, João Santana e Mônica Moura. Mônica Moura contou como e por que foi criada uma forma de comunicação secreta com a então presidente sobre o andamento da Operação Lava Jato. Nós duas teríamos a senha desse e-mail. Mais um companheiro no coral dos delatores? O ex-ministro Antônio Palocci prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. E acredito que posso dar um caminho. Ele bem que tentou fazer acordo, mas foi condenado. 12 anos de prisão. Mesmo assim, resolveu falar. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula. Outro homem forte do PT já está em casa, cumprindo pena. O ex-ministro José Dirceu está em liberdade. Um show de idas e vindas. Marcelo Odebrecht deixa a cadeia em Curitiba para cumprir a prisão domiciliar em São Paulo. E agora caem sobre os tucanos novas denúncias da Odebrecht. Fraudes em licitações de obras viárias de São Paulo durante governos tucanos. Os denunciados passaram um ano negando as acusações. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff chamou de mentirosas as afirmações. Tudo isso para mim aqui é uma surpresa. Nada é verdadeiro. Acusações absurdas, falsas. E o resumo da ópera. O presidente da República mais rejeitado de todos ganhou fôlego. Viramos o ano com o novo chefe da Polícia Federal. E, de novo, o suspense no ar. A Operação Lava Jato vai mesmo passar o Brasil a limpo?
A fé em tempos de crise. Acreditar pode ser o caminho para um mundo melhor? Em 2017, buscamos paz e força nos mais surpreendentes rituais. Uma iniciação divertida. O vídeo do bebê gargalhando e batendo palmas no batizado em Campo Limpo Paulista fez o maior sucesso na internet. Mas o batismo pode ser um mergulho radical, pelo menos na Igreja Ortodoxa da Geórgia. O padre vira o bebê de cabeça para baixo 3 vezes na pia batismal. No Japão, o ritual para garantir saúde ao bebê é na base do susto. A crença é que o choro do bebê afasta os males e traz saúde. As tradições se renovam e mudam a história. O monge alemão Martim Lutero foi lembrado e os fiéis do mundo inteiro comemoraram os 500 anos da Reforma Protestante. O Papa Francisco deu bronca nos fiéis na Praça São Pedro. Ele disse que fica triste quando vê as pessoas com celulares tirando fotos no meio das orações. La messa non è uno spettacolo. E abriu as portas do Vaticano aos mais necessitados. 1.500 pessoas carentes almoçaram com o Papa Francisco no primeiro Dia Mundial do Pobre. Nós ganhamos um reforço espiritual. De um dia para o outro, o número de santos brasileiros passou de 6 para 36. Nossos mártires do passado, massacrados pelos holandeses no Nordeste em 1645, foram canonizados. Alguém duvida que santo de casa faz milagres? Os portugueses viram e os brasileiros também. Foi uma cerimônia emocionante. 100 anos depois da aparição de Nossa Senhora de Fátima, os pastorinhos Francisco e Jacinta viraram santos. E o milagre deles foi uma cura inexplicável para a ciência. Foi uma bênção para o brasileirinho Lucas. Somos mesmo um povo marcado pela fé. Os peregrinos caminhando na Via Dutra. Uma multidão de devotos. As orações, pedidos e gratidão para a padroeira do Brasil. São os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Comédia, dramas e muita polêmica. Dizem que a vida imita a arte. Ou seria o contrário? Em 2017, personagens de carne e osso invadiram o reino da fantasia. Travaram uma luta contra o preconceito e nos aproximaram de um mundo distante. Era uma vez uma soberana dona do reinado mais longo na história da Grã-Bretanha. A rainha Elizabeth, com 90 anos, completou 65 de trono. Herdeiros não vão faltar. Príncipe William e Kate Middleton garantem. O terceiro rebento já está a caminho. E para coroar a alegria dos súditos, o anúncio de um casamento real. Príncipe Harry ficou noivo da plebeia americana, a atriz Meghan Markle. Ativista, de origem negra, divorciada e 2 anos mais velha. Será que nesse conto de fadas a realeza está ficando mais realista? Acompanhamos a novela como se fosse a vida real. O que a gente tá fazendo? Calma, que se a gente ficar nervoso vai ser pior. E não era? Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi perigosa, foi casada por 11 anos com o traficante Saulo de Sá da Silva. Realidade e ficção se encontraram frente a frente. Unidas pelo abraço, Dona Aurora, a mãe da novela, e Dona Fátima, a mãe da Bibi, da vida real. Mergulhamos nas lendas. Eu não queria ter nascido assim, eu não queria. Veio à tona um personagem discriminado. Eu nunca fui uma mulher! Nunca! Uma vida sofrida que ajudou muita gente a compreender o que é ser transgênero. Sempre me senti menina, independente de maquiagem. A questão de gêneros foi parar no banheiro, misto, na Universidade Católica de São Paulo. Uma liminar de um juiz do Distrito Federal chocou o país. A decisão autoriza psicólogos a oferecerem tratamentos de reversão sexual. A chamada cura gay
é proibida no Brasil. Enquanto isso, na Europa... O Tribunal Constitucional da Alemanha decidiu que as certidões de nascimento no país devem permitir o registro de um terceiro sexo, além de feminino ou masculino. Já os americanos viram nascer o primeiro filho biológico de pai transgênero. E no pop brasileiro surgiu um novo rosto. Pablo é ele, Pablo é ela. Eu gosto de ser menina, eu gosto de ser menino. Ela é A, ela é O, ela é E, ela é I, ela é o alfabeto inteiro, meu amor. Pablo Vittar cantou com a Anitta, com Preta Gil e com a Fergie. Mas a intolerância ficou nua e crua? A exposição Queer Museu, uma amostra da diversidade sexual, foi alvo de protestos e acabou cancelada em Porto Alegre. Proibir porque não se gosta do conteúdo é a censura artística, ideológica, política que a Constituição veda taxativamente. E eu digo proibido. Artistas se manifestaram contra a censura. Não há nada de pedofilia, nem coisa nenhuma, entendeu? Há arte. A imagem de uma menina acompanhada da mãe tocando o pé de um artista nu gerou polêmica no MAN de São Paulo. Toda nudez será mesmo castigada? A Globeleza ganhou roupa e dançou pelo Brasil. Eu tô no ar, Globeleza, eu tô que tô legal. Mas quem rebolou pra valer foi a Gretchen. Fez o maior sucesso no clipe da Katy Perry. Sem cantar nada, Madonna deu o maior espetáculo no Rio de Janeiro. Desfilou com roupa camuflada pelo Morro da Providência. Até fez pose com os policiais. Bonovox não veio só a passeio, mas caminhou pelo centro de São Paulo. Distribuiu autógrafos, conversou com fãs. E fez uma série de shows com U2. Deu até uma canja no telhado da TV Globo. Preconceito. Bruno Galhaço sentiu na pele. Registrou queixa por injúria racial. A filha Titi, de 4 anos, foi a vítima. É uma criança. Hollywood aprendeu a lição. Um ano depois das acusações de racismo, o Oscar buscou a diversidade racial nas indicações. Já a cerimônia ganhou o troféu de maior gafe da história. O anúncio de melhor filme virou pastelão. La La Land. Só que não. A equipe de La La Land ainda comemorava quando um produtor corrigiu o erro. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. O vencedor foi Moonlight. Nos bastidores, um escândalo. Kevin Spacey foi acusado de abuso sexual. No pedido de desculpas, assumiu o homossexualismo, mas perdeu o emprego. Anunciaram o fim da série House of Cards. É arte ou sujeira? Obras de vida curta. Em Moscou, a poeira levantada pelas construções serviu de tela para muita criatividade. A Prefeitura de São Paulo apagou os grafites dos muros. Mas os desenhos gigantes voltaram nas alturas, colorindo as fachadas de muitos espigões. A cuíca entrou no ritmo da música clássica. E samba ao som de violinos. São os jovens do Complexo do Alemão, na Alemanha. A dupla Ana Vitória conquistou as Américas. O Grammy Latino de melhor canção de língua portuguesa com a música Trefo, em parceria com Thiago York. Eu juro, afeto e paz vão te faltar. Isso rebala gostoso, empina te olhando, te pega de jeito. A Anitta decolou a carreira internacional. Aparece no outdoor na Times Square em Nova York. Seu novo clipe fez o maior sucesso. Seria por causa da música ou pelo rebolado? Mas sucesso planetário só teve um. O som que não para de tocar. Primeiro lugar nas paradas de 59 países. Despacito quer dizer devagarinho, mas o sucesso está acontecendo em alta velocidade. Uma das compositoras é a panamenha filha de brasileiros, Érica Ender. No Lollapalooza, Tove Lo
foi bombástica e cantou de peito aberto. Aconteceu de tudo na cidade do rock. Ô Lady Gaga, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mas não viram. Véspera da estreia do Rock in Rio, a cantora Lady Gaga anunciou o cancelamento da apresentação dela. Em 2017, vimos a primeira apresentação do The Who na América Latina. Você acabou de ver um pouco do que aconteceu em 2017. Se foi um ano difícil para você, que tal falar do que vem por aí? Está começando Perspectiva 2018. Nesse primeiro bloco, o assunto é poder de compra. A taxa de juros do Banco Central, que caiu 7%, vai fazer a diferença na vida do consumidor ao longo do próximo ano. Menos juros, mais poder de compra para os brasileiros. Com dinheiro no bolso, o ano que vem vai ser ideal para dar aquele passo maior e comprar um carro ou uma casa. Por isso, o Santander já se adiantou. Facilita a compra e venda de veículos e tem uma taxa de apenas 9,49% para crédito imobiliário. Busque por Financiamento Santander para ver. 2018 ainda nem começou, mas já está cheio de boas notícias. O que a gente pode fazer pelo seu 2018 hoje? Eu, Renato Portaluppi, estou declarando amanhã feriado em Porto Alegre. Foi trilegal. O tricolor tricampeão das Américas. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! E um mar de gente invadiu as ruas. No céu risonho e límpido. O Cruzeiro resplandeceu. É muita emoção! É penta! Foi nos pênaltis. E o time mineiro agarrou a Copa do Brasil pela 5ª vez. Mas ninguém conseguiu parar o timão. Corinthians, que não perde pra ninguém. Disparou no Brasileirão. Gol do Corinthians! Virou heptacampeão. O bando de loucos surtou de alegria. Haja emoção. Em Chapecó, 3 jogadores e as famílias de todos os outros que se foram. Em jogo, a volta à realidade. Em campo, a consagração de uma nova era. Tite ganhou a torcida. Uma seleção encantada. Com fome de Copa. Primeira a se classificar. Líder nas eliminatórias. Brasil! E vimos nossos hermanos disputarem vaga até o final. Messi encontrou o tortuoso caminho até a Rússia. E salvou a pátria. Já a esquadra azurra naufragou em lágrimas. Foi o adeus do goleiro Buffon. A laranja mecânica também virou um bagaço. Fim de carreira de Robin. Os calouros foram ao delírio. Islândia. E a euforia contagiante dos narradores no Panamá. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o dono da bola, eleito pela 5ª vez o melhor do mundo. Só não é o mais valioso. Neymar é o cara. O mais caro de todos. Se aumentou o peso, acho que não, continua no mesmo peso de ontem. Pesa 69 quilos. Driblou brigas. Conquistou os franceses. Se separei. E fez valer cada centavo com belas jogadas. Já nas arquibancadas... faltou espírito esportivo. Brigas, pancadarias e mortes. Quanta bola fora! O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, é condenado nos Estados Unidos. E Del Nero, afastado pela FIFA.
Já o goleiro Bruno ficou livre e foi parar na segunda divisão. Mas essa jogada polêmica terminou novamente no xadrez. Que dor! O gigante estatelado no chão. E é triste! É dramático o fim de carreira de Usain Bolt! Sem festa, a lenda chegou ao fim e Usain Bolt virou história. Mas nossos heróis paralímpicos estavam na pista. Superação em forma de medalhas, 21 no total. Campeã em determinação. Os vídeos de Laís de Souza conquistam seguidores na internet. Ficou de pé com a ajuda de aparelhos. Em cada pequeno gesto, uma grande vitória. Eu comemorei. Fomos à luta. 5 medalhas no tatame mundial. Mayra Guiar se tornou a primeira brasileira bicampeã. Nas piscinas, uma garota dourada. Deu Brasil, deu Brasil, deu Brasil! Brasil! E nossos homens da prata amada. Ouro pro Brasil! Brasil leva a medalha de prata! 4 no Mundial da Hungria. Nas águas abertas, uma rainha na maratona. Eu amo o que eu faço. Ana Marcela Cunha gosta mesmo é de ganhar medalhas. Tricampeã. E nos gramados mais tradicionais, uma vitória histórica. O mineiro Marcelo Melo parece não acreditar! Título de Wimbledon! A primeira em 140 anos do torneio. Marcelo Melo foi parar no topo do ranking mundial de duplas. Hamilton correu a pé. Mergulhou na multidão. Rodopiou de alegria. E ganhou. Felipe Massa pôs o pé no freio. Se despediu de vez da Fórmula 1. O vôlei foi nossa praia pela 7ª vez. Evandro e André, campeões mundiais. Nas quadras, o último set do técnico mais vitorioso. Bernardinho levantou a bola para Renan, antigo companheiro de quadra. E nossas meninas. Começaram perdendo, mas quem ri por último... O Brasil é campeão do Grand Prix 2017! 12 vezes o Brasil levanta o título do Grand Prix! Robô cidadã, carro voador, luz sem energia elétrica. Parecia ficção, mas era tudo real. Cientistas e suas ideias revolucionárias brilharam em 2017. Mas quando vão encontrar a solução para problemas que nos ameaçam há séculos? Ah, esse zumbido. Quando vamos vencer o mosquito? Resultados positivos nos primeiros testes de uma vacina contra a Zika. Em 2017, diminuiu a transmissão de Zika, dengue e chikungunya. Baixar a guarda? Nem pensar. Esse velho conhecido trouxe de volta a febre amarela urbana. Encheu os postos. Matou não só gente, mas também o bicho que dá o alerta da doença. Além de atrapalhar o combate à febre amarela, matar macaco é crime ambiental. Explosão de ataques a computadores do mundo inteiro. Um britânico deteve os piratas da internet e virou herói. Cansado de engarrafamento? A solução pode ser o carro voador. E cabe na maioria das garagens. A invenção virou projeto e voluntários levaram luz a lugares remotos da Amazônia. A ficção científica já não é mais ficção. O robô se chama Sofia, realiza diversas funções. Ganhou até cidadania na Arábia Saudita. Numa entrevista, ela surpreendeu. Eu tenho sentimentos como qualquer um. Ainda não, Sofia. Quem sabe um dia. E o que dizer da emoção de voltar a ouvir depois de 30 anos? Eduardo. Olha. Eduardo. Olha. Onde tá? Dá um pra meu peito. É a mamãe. Tá falando com você. Já o seu Jórdanes não teve sorte. Seu Jórdanes morreu depois que passou 5 dias peregrinando de hospital em hospital. O que a gente está pedindo é que cuidem da gente. Cadê o dinheiro que eles roubam tanto?
e não cuidam, sabe por quê? Porque os governantes não precisam de um hospital público. Os hospitais, que atendem quase que exclusivamente pelo SUS, estão encolhendo. Nós não temos dinheiro para pagar particular. Para chegar até a sala de cirurgia, o paciente tem que aguardar, em média, de 4 a 6 anos. Eu vi minha mãe se acabando aos poucos, eu não podia fazer nada. Ah, se todos tivessem atendimento de qualidade. O coração da Michele parou de bater. A equipe não desistiu, nem da paciente, nem do bebê. Essa criança não vai ficar sem mãe. Graças à cesariana na enfermaria e sem anestesia, Maísa e Michele estão vivas. A prótese fornecida pelo SUS não tinha qualidade? Então, o Ari construiu a dele com sucata. A ciência vê pistas de tumores malignos em exames de sangue. E uma planta venenosa encontrada no Nordeste é a nova esperança contra a AIDS. O futuro já começou. O comprimido digital avisa se o paciente tomou mesmo o remédio. O chip é um pouco maior que um grão de areia. E tem nome de mulher, a primeira tangerina totalmente nacional. A Maria tem se mostrado bem prendada, cheia de qualidades. Pena que o orçamento para a ciência no Brasil tenha despencado. Ciência não é luxo, é sobrevivência. O corpo humano salta da impressora 3D para ajudar o médico. Ele consegue programar muito melhor a cirurgia dele. E se a TV fosse em 3 dimensões, como bola de cristal? E as abelhas? Quem diria? Elas aprendem. Cortam caminho? Descobrem soluções. A prova que os cientistas buscavam. Mesmo minúsculo, o cérebro é muito poderoso. No cenário marcado por antigas rivalidades, o velho continente buscou um novo caminho. Sem medo de enfrentar as ameaças e os extremistas, uma nova Europa nasceu em 2017. 60 anos de uma grande ousadia, a União Europeia. Num mundo que insiste em erguer muros, 27 líderes renovaram em Roma o sonho de paz e prosperidade. E Londres, cada vez mais longe de Roma, preparou uma longa e melancólica despedida. Em 6 páginas, a carta de um sonho desfeito. 6 pages. E como fica a Escócia? Europeia, sim. Britânica, nem tanto. Quantos dilemas para a primeira-ministra Theresa May. Ela antecipou eleições, dissolveu o parlamento. Mas que encrenca, acabou perdendo a maioria. Na França, expectativa. Em jogo, o futuro da Aliança Europeia. Mas um novo rosto enfrentou a extrema-direita. Emmanuel Macron. E o continente unido comemorou a escolha francesa. E não foram só os franceses. Na Holanda, extremistas também foram rejeitados nas urnas. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel reeleita, mas sem maioria. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra, a extrema-direita ganhou espaço no parlamento alemão. O mundo se despediu de grandes estadistas que ajudaram a construir a Europa unida. Adeus ao chanceler alemão Helmut Kohl e ao presidente e primeiro-ministro português Mário Soares. Morte no tribunal. O militar, condenado por crimes de guerra na antiga Iugoslávia, não aceitou a sentença de prisão. Na Turquia, a marcha dos 500 réus. Eles foram acusados de tentativa de golpe contra o governo de Recep Tayyip Erdogan. Conspiração ou ditadura? Hamburgo em chamas. Policiais e manifestantes entraram em confronto
No encontro dos países ricos do G20, milhares contra o capitalismo. E em Moscou, os 100 anos da Revolução de Outubro. Mas o presidente Vladimir Putin não apareceu para comemorar. Mais uma vez, o velho continente estremeceu com tantos atentados. Londres, terror em Westminster. Manchester, explosão no show de Ariana Grande. São Petersburgo, explosão no metrô. E em Estocolmo, o terror na rua de pedestres. A dor também uniu o povo da Catalunha. Barcelona, 17 de agosto. Uma van avança sobre pedestres nas Ramblas. As pessoas estão correndo desesperadas. 16 mortos. Um rei marchou com os manifestantes. Felipe VI se uniu aos 500 mil contra o terror. Mas a prova de fogo da democracia espanhola foi política. Na Catalunha, 1 milhão de manifestantes separatistas. Uma escalada de protestos. E no plebiscito, repressão entre irmãos. Madrid contra Barcelona. O governo central declarou o pleito ilegal. E temendo uma guerra entre irmãos, milhares saíram às ruas pedindo paz. Sim. O parlamento catalão declarou independência. 70 votos a favor. Mas o novo país não durou muito. Intervenção do governo central. O sonho de independência frustrado. A Espanha termina o ano unida? No mundo cada vez mais cheio de disputas e conflitos, eles conseguem ganhar espaço e agradar. Os bichos se tornaram personagens frequentes no noticiário, nos bons e nos maus momentos. Histórias emocionantes. Os protagonistas são eles. Bicho, vou te contar. Como não se comover diante de um gigante desses na beira da praia? As pessoas se uniram para salvar as baleias. Muitas encalharam nas nossas praias este ano. Em Búzios, deu certo. Ela voltou para o mar. Vimos a ursa parda no calor do Piauí. Mas a vida nos zoológicos também tem momentos como este. Com vocês, a mais nova mamãe do pedaço. Salvem o rei. Aliás, 4 reis. Os leões africanos saíram de Portugal para morar aqui. Que viagem! Já pensou roubar um jacaré? Pois esse homem fez isso em troca de R$30. Mas as câmeras estavam ligadas e o jacaré voltou para casa. No Tocantins, eles ficaram presos na lama. Em Sergipe, o cavalo foi parar atrás das grades. O crime deu um coice num carro. A situação aí é do meu cavalo preso em uma delegacia. Macacos me mordam. A chimpanzé Cecília conseguiu um habeas corpus. Aos 20 anos, ela nunca tinha pisado na terra ou visto o céu. A justiça argentina permitiu que ela saísse do país e viesse para o santuário de grandes primatas em Sorocaba. Vai ficar bem acompanhada. Novas portas se abriram para as mulheres neste ano de tantos sustos. Vozes femininas falaram mais alto contra a desigualdade e a humilhação. As máscaras caíram. O que estava escondido nos bastidores entrou na mira dos holofotes.
É um escândalo em Hollywood. Atrizes em início de carreira assediadas por um dos poderosos chefões do cinema. Angelina Jolie tinha 23 anos quando foi vítima de Weinstein. Agora, na maturidade, se uniu a dezenas de atrizes que tiveram a coragem de romper o silêncio. As misses também não tiveram medo. Fugiram do protocolo e, em vez de revelar as medidas do corpo, denunciaram o tamanho da violência contra as mulheres no Peru. Mis medidas são 6.573 casos de violência à mulher. E nós? Que vergonha! Vivemos a mesma triste realidade. Os números divulgados são assustadores. 136 estupros por dia no país. Na internet, a busca pela palavra feminicídio disparou. Um crime de ódio que mata 8 mulheres por dia no Brasil. Vítimas de maridos, namorados, vítimas da covardia. No transporte público, a humilhação de cada dia. Diego se masturbou e ejaculou no pescoço de uma passageira. Os casos se repetiram. Até quando? Tem que falar, não tem que se calar. Na defesa da justiça, outra voz feminina ganhou força. A corrupção. Raquel Dodge foi escolhida para chefiar o Ministério Público Federal. É a primeira mulher indicada para comandar a PGR. E as nossas corajosas professoras? Ela morreu tentando salvar as crianças. Elas nos deram lições inesquecíveis. A arma ficou apontada para o meu abdômen. O atirador estava dentro da sala de aula, na escola onde todos se conheciam. O garoto de 14 anos tirou a vida de 2 amigos, feriu 4. Disse que sofria bullying na escola. E isso motivou o crime. A coordenadora da escola impediu que o número de vítimas fosse maior. A mão direita eu pus no ombro dele, eu fui empurrando devagar a arma para o rumo da parede. De onde você acha que veio essa coragem para enfrentar essa situação? Da minha formação dentro da escola, que eu já trabalho lá há 17 anos. Na creche em Janaúba, outro absurdo. O vigia enlouqueceu. Ele tirou da mochila o combustível, jogou nas crianças, no chão e no próprio corpo e atirou fogo. A professora Ellen tentou, mas não conseguiu evitar a tragédia. Entrou e saiu da sala em chamas várias vezes para tentar salvar as crianças. Ellen e 9 de seus alunos perderam a vida. Também morreram uma funcionária e outra professora. Na Feira Literária de Paraty, no meio da plateia, o desabafo da professora Diva. Soneto de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. A senhora quer matar a gente, dona Diva? Pelo amor de Deus, meu coração tá aqui assim, pequenininho. Como não se emocionar com essas palavras? E eu sou uma sobrevivente pela educação. Você acabou de ouvir um pouco mais sobre 2017. Agora, vamos pensar à frente. Estamos de volta com Perspectiva 2018. Neste segundo bloco, o assunto é empreendedorismo. No bloco anterior, vimos que o poder de compra dos brasileiros vai aumentar. Isso significa mais oportunidade para os empreendedores. Só o varejo vai girar, no primeiro trimestre, 35 bilhões a mais que nos primeiros meses de 2017. E mais de 1 milhão de novas empresas vão ser abertas até o meio do ano. Mas não são só os grandes que vão se beneficiar. O cenário vai ser bom também para aqueles pequenos empreendedores dentro das comunidades. Com a ajuda do Santander, que é o banco privado que mais investe em microcrédito no país, eles vão poder expandir seus negócios. Busque por Santander Prospera para ver. Para os empreendedores, 2018 promete ser um grande ano. O que a gente pode fazer pelo seu 2018 hoje? Logo tudo isso vai voltar para as minhas mãos. Deus lhe ajude, viu? Quando eu recuperar tudo, eu vou ser uma pessoa muito mais justa. Clara pode...
Que saudade do Rio antigo, quando a gente podia circular pela noite sem sustos. Uma cidade verdadeiramente maravilhosa que há um ano surpreendeu o mundo com a maior competição do esporte. Mas o Rio de 2017 despencou do Olimpo para uma crise sem fim. Copacabana. Explosão de esperança no primeiro dia do ano. Depois das vitórias de 2016 na Olimpíada, o que viria? Uma queda. Despencamos do Olimpo ao purgatório. Saúde! Servidores entraram em confronto com a polícia militar. O início do ano letivo na Universidade do Estado do Rio teve que ser adiado mais uma vez. Educação! Depois da Olimpíada, mudaram as regras do jogo. O ex-bilionário em fuga. A Polícia Internacional, a Interpol, está atrás do empresário Ike Batista. Corrupção ativa. 16,5 milhões de dólares para Sérgio Cabral. De Manhattan para Bangu. Mas ele passou só 3 meses na cadeia. Ao lado do casal que bateu todos os recordes. Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. 87 anos de prisão para o ex-governador. Mais de 18 para a ex-primeira-dama. As câmeras flagraram. Circulando livremente pelo presídio está Sérgio Cabral. Quantas regalias. Camarão, bacalhau, queijo e presunto importados. Encomendas, visitas fora de hora e até um telão de 65 polegadas. Um a um, quantos crimes revelados. O ex-secretário Sérgio Cortes e a quadrilha da saúde. Todas as compras eram superfaturadas. O rombo nos cofres públicos. Mais de 300 milhões de reais. E a máfia dos transportes. Bilhões roubados durante anos. Entre os presos, 3 deputados estaduais. Paulo Melo, Edson Albertassi e Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa. Os ânimos ferveram. Mas os colegas deputados decidiram soltá-los. Ah, aquele gole. 5 dias depois, estavam na cela outra vez. Sérgio Cabral e seus convidados na cadeia de Benfica. Prisões em cascata. Cabral, Rosinha, Garotinho. 3 ex-governadores do Rio atrás das grades. Mas quem paga por todos os pecados? O centro do Rio parou e todos se emocionaram com o sofrimento e a arte. Bailarinos e músicos sem receber. Servidores públicos e aposentados no mesmo descompasso. Mais de 200 mil funcionários estão com o salário atrasado. A gente tem que escolher entre comprar um pacote de arroz e de feijão. Fizeram fila para receber uma cesta básica. Que vergonha. É muito vergonhoso. O estado inteiro sem um tostão. O socorro veio de Brasília e da Lava Jato. 250 milhões recuperados na operação da Polícia Federal ajudaram a pagar parte dos atrasados de 140 mil aposentados. Já o governador Luiz Fernando Pezão foi cuidar da saúde num spa. Quem te viu, quem te vê. Um ano depois, aquele Rio das Medalhas está coberto de ferrugem. Fogo no velódromo. Abandono e crime. A compra de votos para que o Rio fosse a sede da Olimpíada de 2016. Jogo sujo. Carlos Arthur Nussmann saiu preso da casa onde mora num condomínio de luxo no Leblon. Votos comprados com dinheiro de outro trambique. Pagamentos que o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, fazia a Sérgio Cabral no exterior para garantir contratos com o governo do Rio na época. Rei Arthur. Onde está o homem que chegou a ter 3 bilhões de reais em contratos com o Estado? Esperança ficou para o amanhã. O mais jovem museu do Rio, premiado em Cannes. Na categoria Construção Verde mais inovadora. 40 graus. A segurança reduzida a cinzas. No tiroteio,
Policiais chegaram a usar a estátua de Cartola como escudo. Na tentativa de salvar a mãe, atingida por uma bala perdida, Ana Cristina morreu junto com ela. Maria Eduarda ainda aprendia sobre a vida. Difícil vai ser encontrar uma explicação que conforte o coração da mãe, que achava que na escola a filha estava protegida da violência. E ficamos perplexos diante da vida que não teve uma chance. O bebê ainda estava na barriga da mãe quando foi atingido. O nome já estava escolhido, Arthur. Ele se tornou uma vítima da violência antes mesmo de nascer. Eu perdi meu marido, o pai das minhas filhas. E isso não vai acabar. Ao longo do ano, um recorde assustador para o Rio, que já foi olímpico. 2017 termina com 132 PMs assassinados. Policiais precisam de direitos humanos! Guerra sem fim. Mais de 50 bandidos rivais invadem a Rocinha. A ordem do traficante NEM partiu de dentro de um presídio federal em Rondônia. Quase 1.000 militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão na comunidade. Caçada intensa aos chefes do tráfico, mas Rogério 157 só foi preso no fim do ano. Que ironia! O bandido se escondia em frente à cadeia mais badalada de 2017. O Rio das Derrotas precisava de uma vitória. Dona Marilza foi a campeã. Entrou na fila por uma cesta básica para os servidores sem salário. Não conseguiu, mas não perdeu a voz. A história caiu na rede, repercutiu. Adivinha o que aconteceu? Servidora aposentada, ela que já rodou o mundo cantando, reencontrou os holofotes. Renasceu das cinzas. Diante da possibilidade de passar fome, houve uma mulher que decidiu cantar. Uma luz brilhou de repente para os brasileiros. Apareceu dinheiro extra na conta do banco. Mas pena que acabou logo. E mais uma vez, o ano novo começa com velhas dívidas. Foco na rotina dos brasileiros. Nós já somos mais de 207 milhões de brasileiros. Acompanhamos as famílias dia após dia. Uniforme. Cada conta paga com sacrifício e sem desperdício. Na fila gigante, paciência até chegar a vez. Quanta gente buscando uma vaga de trabalho. No total, são 13 milhões de brasileiros procurando emprego. A multidão correu para o banco. Mais de 30 milhões de brasileiros vão poder retirar o dinheiro em contas inativas do FGTS. Que alívio! Uma boa notícia do ano. Pagar as dívidas já tá bom demais, né? Já ajuda muito. Deu para pagar dívidas e deu para voltar às compras com certa folga. Consumidor na loja, dinheiro no caixa. E a roda da economia começa a girar de novo, mesmo que devagar. Inflação em queda. Até os juros despencaram. Finalmente. O Banco Central reduz os juros ao menor nível da história. De 7,5% para 7% ao ano. Comida mais barata. O brasileiro gastou com moderação num gesto quase heróico. Pena que mudanças fundamentais provoquem tanta revolta. Truculência contra a reforma. Brasília, seu lugar de fortes emoções. Manifestantes eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. Futuro à vista? Aprovada nova lei para os contratos de trabalho. Mas a da Previdência foi adiada mais uma vez. O rombo nas contas públicas. Como ele chegou a 159 bilhões. Na missão heróica, como a gente viu, o brasileiro soube ajustar as contas em casa. E as despesas do governo, por que estão no vermelho? A economia deve
chegar ao final do ano, este ano, já com um crescimento importante em relação ao início do ano. A economia dá sinal de vida. No campo, a salvação da lavoura. Super safra e super vendas lá fora. Exportação de veículos. E fechamos o ano com o Conselho de Mestres. O Brasil, segundo o IBGE, 52 milhões de pobres. 24 milhões extremamente pobres. O Banco Mundial apresentou ao governo federal um estudo sobre os gastos públicos no Brasil e apontou a Previdência como motor do desequilíbrio das contas do país. Na América Latina, um país despedaçado pela dor. A Venezuela enfrentou a fome e ficou ainda mais pobre. A Argentina apostou na recuperação econômica, mas viveu grandes tragédias. Alerta no Atlântico Sul. Um submarino desaparecido com 44 pessoas a bordo. Uma força-tarefa internacional numa missão quase impossível. A Marinha Argentina sabia da explosão? Quanto sofrimento. Atentado em Nova York. Entre as vítimas, um grupo de amigos argentinos em férias. Homenagens. Um ano dramático para os hermanos. Mas a economia começou a reagir. E o presidente Maurício Macri ampliou o poder nas eleições legislativas. Debaixo de protestos, aprovou a reforma da Previdência. Em 2017, o combate à corrupção se espalhou pela América Latina. No Peru, o ex-presidente Ollanta Humala e a mulher presos. E o atual Pedro Pablo Kuczynski, acusado de receber propina da Odebrecht. O perdão concedido ao ex-presidente Alberto Fujimori no Peru aumentou as suspeitas sobre um acordo político para manter o governo atual. Alberto Fujimori. No Paraguai, protestos violentos contra o projeto da reeleição. Incêndio no Congresso. E um estudante morto por uma bala de borracha. Já na Bolívia, Evo Morales conseguiu o direito de concorrer a um 4º mandato. No Chile, a alternância. Sebastián Piñera vai suceder Michelle Bachelet pela segunda vez. Na Venezuela, uma guerra entre os poderes. Divergências entre o legislativo, oposicionista, e o judiciário, governista, provocaram uma escalada nos protestos. Repressão sangrenta. Difícil esquecer. Mais de 30 mortos. Uma economia despedaçada. 80% de pobreza. Desabastecimento. E os venezuelanos mais pobres buscando refúgio no Brasil. A oposição esfacelada. Prisões de líderes políticos. O triste fim de uma democracia. Filme de ação? Episódios em série? Parecia mesmo coisa de cinema. Mas a vida real é ainda mais impressionante. No ar, cenas de um roteiro inacreditável. Flagrante, ao vivo. Roubo de carga no Rio de Janeiro. Uma ação criminosa. Os bandidos atuando tranquilamente, Faché, olha só. E foram tantos este ano. A quantidade de coisa roubada nessa comunidade, na zona norte do Rio, flagrante aí do nosso Globocop. O policial estava de folga na farmácia do interior paulista com o filho no colo. De repente, assalto. Sem largar o menino, ele começou a atirar. Os criminosos morreram no local. Na curva da Serra das Araras, foi feito câmera lenta. Velocidade máxima na China. 9 casas destruídas. O motorista e outras 4 pessoas morreram. Na Austrália, suspense. Ela estava bêbada.
A mulher escapou por pouco. É possível evitar uma tragédia como essa? Em Petrópolis, as pessoas ficaram sem chão. Uma cratera se abriu às margens da BR-040, bem no caminho de um túnel que estava sendo construído. Flagrantes dramáticos de um ano que ainda não terminou. Um mundo sem espaço para nos abrigar? 2017 registrou um estranho recorde. Nunca, em toda a história, tantas pessoas foram expulsas de suas casas. Violência, intolerância, fome. Milhões fugiram em busca de uma vida melhor. Seria mais um dia de sol numa praia espanhola. Mas era o desembarque numa vida nova para dezenas de imigrantes. Milhares foram resgatados no mar Mediterrâneo a caminho da Europa. Em Portugal, resgate logo após o fogo no barco. Em Ceuta, norte da África, a alegria sem fim de quem conseguiu pisar em solo europeu. Êxodo no Extremo Oriente. Em Myanmar, perseguição religiosa. Muçulmanos fugiram aos milhares para Bangladesh. Mas, em nome da religião, o terror provocou morte na mesquita, o maior atentado da história recente do Egito. Na Somália, 300 mortos, o pior atentado da história do país. No Zimbábue, mudança de poder. Depois de 37 anos, caiu o ditador Robert Mugabe. Na Síria, a agonia da guerra de milícias. Uma menina encontrada nos escombros comoveu o mundo. O Estado Islâmico, pouco a pouco, foi aniquilado. Milícias sírias, apoiadas por tropas americanas, retomaram Raqqa, a capital mundial do terror. No Iraque, a mesquita de Al-Nouri, principal símbolo de Mossul, virou fumaça. Mas a segunda maior cidade iraquiana foi reconquistada, depois de 3 anos nas mãos do Estado Islâmico. Ruínas. Vai começar a lenta reconstrução do país assolado pelo terror. Longe dos holofotes, como se comporta o brasileiro? Será que ainda funciona aquele velho ditado que diz que o crime não compensa? Um político escondido no forro da casa? Na cidade de Piên, no Paraná, o ex-prefeito está sob suspeita de matar o atual. Mas nem assim ele escapou da polícia. O exemplo que vem de cima influencia os que estão embaixo? Um túnel atravessando os subterrâneos de São Paulo. Através dele, uma quadrilha planejou carregar R$1 bilhão que roubariam do Banco do Brasil. 4 milhões investidos na obra. O lucro? Cadeia por muitos anos. Quantos golpes em 2017? Será que o crime compensa? A honestidade é a maior riqueza. Sebastião é catador de lixo e faz casas para quem não tem onde morar. Construiu até uma escola. Tem coisa melhor do que ser respeitado? E, na Bahia, estranhos planos rondam a verba pública. Onde serão investidos 2 bilhões. 1 bilhão é o fico. Fazer piada com desvio de dinheiro público é a diversão da prefeita de Porto Seguro, sul da Bahia. Ela e mais 2 prefeitos da mesma família são suspeitos de desviar 200 milhões dos cofres públicos. Afastados dos cargos, já não sorriem
quando estão sendo filmados. Nem ele escapou. Demorou, mas agora Maluf está preso. A gente não é escravo de político, o político é nosso empregado. Transparência é o que esta eleitora pede. Usou a lei de acesso à informação e descobriu. O deputado que ela ajudou a eleger gastou quase 50 mil reais só com refeições. Ele já tem um salário bom para isso. Daniele entrou com uma ação popular. Ele teve as contas bloqueadas. E o gato de Madame? Dono de aras, casas chiques, buffet infantil, restaurante, academia. Quanta gente fina usando o gato de energia elétrica no interior de São Paulo. Mas o que o brasileiro quer mesmo é viver num país honesto. O professor salvou o aluno de cair no crime. Esse aqui foi o cara que mais me deu trabalho. O aluno era chefe de gangue. Hoje é o rapper MC Alcino. Discordo, muitos políticos já desistiram do Brasil. Nós dentro de nós temos o bem e o mal, né? Só que vai se sobressair o que nós alimentarmos mais. No Rio, a universidade criou até o Muro da Honestidade. Quem pega, paga e leva, sem ninguém para vigiar. Funciona. Mas não é que apareceu um esperto querendo levar vantagem? Vai vir roubando a fruta, seu safado. Vai ter que pagar. Sai daí. Malandramente. Você viu mais do ano que está acabando. Quer ver agora o ano que ainda vai começar? Chegamos ao último bloco do Perspectiva 2018 e o assunto é emprego. Já falamos que o poder de compra dos brasileiros vai aumentar e que empresas vão surgir e crescer. A consequência direta disso é a oferta de empregos, que deve crescer 2% no ano que vem. O número parece pequeno, mas vai significar mais de 2 milhões de novas vagas no mercado. Com o emprego, vai ser possível colocar a vida em ordem ou fazer uma compra planejada. E para isso, o Santander oferece um crédito consignado, que é descontado direto na folha, pode ser feito pela internet, simples e rápido. Busque por Crédito Consignado Santander para ver. Com mais dinheiro, mais empresas e mais empregos, 2018 certamente vai ser um feliz ano novo. Boa noite e obrigado por assistir ao Perspectiva 2018. O que a gente pode fazer pelo seu 2018 hoje? Tá tudo a arder! Nunca se viram tantos e tão devastadores. Em Pedrógão Grande, quem tentou escapar caiu em uma armadilha. 62 mortos na Estrada 236. Para os portugueses, a Estrada da Morte. A onda de calor que passou pela Europa castigou a França. Os piores incêndios da história. E o cinza manchou o azul da Riviera Francesa. Na Costa Dourada americana, alerta máximo. Florestas inteiras viraram pó na Califórnia. Centenas de casas engolidas pelo fogo. E bombeiros numa luta desesperada contra chamas alimentadas por ventos de até 100 quilômetros por hora. Em Londres, na torre de 24 andares, um inferno. Gigantescas labaredas envolveram o prédio onde viviam famílias de baixa renda. Presos nos apartamentos, moradores pediam ajuda. 71 mortos. Em Dubai, nos Emirados Árabes, outra torre gigante em chamas. Mais de 600 apartamentos num dos maiores prédios residenciais do mundo. Ninguém se feriu. A natureza queimou. E o mais absurdo, alguns incêndios foram criminosos. Tá vindo pela esquerda também, cara. Casas ameaçadas na Serra da Bocaina, entre São Paulo e Rio. Em Tocantins, plantações viraram carvão. O gado morreu. Linhas de fogo cortaram o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, no maior incêndio da história da reserva.
68 mil hectares perdidos. Animais assustados. Essa aqui é uma sobrevivente, é uma arara de muita sorte. No meio de tantas tragédias provocadas pelo fogo, uma cena de coragem. O policial arrebenta a porta do prédio em chamas. Avisa todos os moradores. E sai com uma menina de 3 anos no colo. Assustada, mas feliz. A violência ultrapassa todos os limites e assusta. Difícil explicar. Por quê? Era só um show. Mas, em minutos, é o maior massacre dos Estados Unidos. Tudo planejado por um só homem. As armas, o hotel, a janela do quarto. Por quê? A escalada da violência cruza fronteiras. Os olhos do mundo se voltam para os presídios do Norte e Nordeste. O Brasil vive mais um dia de terror no sistema penitenciário. Fuga em massa. Rebelião. Estamos ganhando a cadeia, viu? Chacinas. Mais de 30. 56 detentos morreram. Subiu para 64 em uma semana. Ninguém fala nada pra gente. Insegurança por toda parte. Deram mais de 100 tiros aqui. 18 ônibus foram queimados em Fortaleza e mais 5 cidades da região metropolitana. Mais de 50 pessoas foram assassinadas no Espírito Santo. PMs aquartelados. Foram muitos flagrantes de violência, crimes. Gente do céu! Tira a moça! Quem tá solto são os bandidos, quem tá preso somos nós. Por quê? Espancar alguém até a morte. Por quê? Atirar primeiro e só depois checar se é criminoso. Aqui foi uma espanhola. Em Portugal, uma brasileira. A mãe só restou pedir. Que eles me mandassem minha filha pra mim. Charlottesville, Estados Unidos. Um homem acelera o carro para cima de manifestantes. E reacende o estopim da segregação. Racistas e neonazistas com um objetivo: pregar o ódio contra judeus e negros. Motoristas acuados. Roubos por toda parte. Parecia cena de filme de Bombeiro roubou um caminhão do corpo de bombeiros e tá louco, disparado aqui na esplanada. Na cidade ou no campo, crimes sem fim. Eles atiraram na minha cunhada pelas costas. Disputas por terras. E há indícios de que os poceiros tenham sido executados. Por quê? Nada justifica a crueldade. Vai doer. Tortura, nunca mais. Nas escolas, carreiras interrompidas. No momento em que a diretora é atacada pela estudante de 16 anos. A vítima do garoto de 15 anos foi uma professora. Como ensinar e estudar em ambientes assim? Como retomar a vida? Talvez a gente possa agir como o professor que acalma as crianças durante tiroteios. Vida que segue, do jeito que dá, e sem cansar nunca de pedir paz. O difícil momento de dizer adeus. Ficamos com o coração apertado. Quantas perdas em 2017. Personalidades extraordinárias. Artistas muito queridos saíram de cena, deixando saudade. A gente, quando morre, não vira pó.
Vira purpurina. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Nos cœurs battaient de plus en plus vite. Yes, my name is Bond. James Bond. Cara crachá. Cadê o crachá? Sem crachá não entra. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. E subidade, nervoso, nervoso, nervoso. Deixa essa boneca passar meu pavor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. Como antigamente, de amor. Ei, 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 de amor. Prefiro só esperar o dia que Deus mandar pra encontrar com meu amor. Cassandra! Se todos esses compromissos serão realmente cumpridos. Esse é o primeiro flagrante de saque a supermercados na Zona Norte. Guerra do tráfico, balas perdidas, tiroteio. Entrou uma ratazona enorme assim lá no nosso quarto. Vai lá, vai lá. Olha, vamos na dança do cachambu. Saravá, jongo, saravá. Engoma, meu filho, que eu quero ver. Você rodar até o amanhecer. Engoma, meu filho, que eu quero ver. You wouldn't have killed me even though you shot the gun. I think you like slow better. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Well, if the country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like ringing a bell. Oh, go! Go, Johnny, go, I meet you halfway. That's better than no way. I can't stand the way you did me, boy. Don't turn your back on me. I won't be. Vai embora, cambada! E apaga tudo! Quero deixar rastro nenhum! Louco pra mudar de ideia. Vai dando só mansinho, beijo. Boa sorte. Não gosto de me meter, não, mas eu acho que a Adriana é muito pequena para esses passeios. Branca foi uma mulher tão boa pra você, maravilhosa. Trabalhando pela mulher há muito tempo, eu acho que nenhuma revolução vai acontecer no mundo que não passe pela questão da mulher. Te amo, gordinha. Olha, gordinha é a tua avó. 2017 chega ao fim. Daqui a algumas horas, um outro janeiro entrará em cena, com a promessa de novos caminhos para todos nós. É com esperança que desejamos a você muitas alegrias. Que em 2018 a prosperidade nos alcance e a paz seja uma rotina. Boa noite. Para todo mundo, um ano assim maravilhoso.